Olá, amores! Espero que todos estejam bem, se cuidando, rezando bastante, buscando sempre, né, a vibração positiva, esperançosa e com bastante fé. Primeiro, né, a gente tem que deixar sempre claro a nossa gratidão por tudo. E quero agradecer também pela oportunidade, pelo convite de, depois daquele outro vídeo sobre as obras de André Luiz, nós começarmos a falar agora um pouquinho sobre os capítulos do Nosso Lar. Então, para hoje, primeiro eu vou dar uma explicaçãozinha assim. Eu não vou ler o capítulo na íntegra. Claro que é uma obra que nós conhecemos, mas que sabemos que a cada vez que a gente lê, a gente acha um tesourinho de informações e de conhecimentos que o nosso querido André, né, pela pena do Chico Xavier, traz para nós. Então, creio que todos tenham lido ou a maioria já leu este livro, certo? Então, nós vamos fazer um resumo do que se trata este capítulo. E depois eu vou fundamentar nas obras de Kardec, né, na codificação. Eu procurei, para não abrir demais o leque, eu procurei me galgar sempre no Livro dos Espíritos e no Evangelho, para ir fundamentando as informações que André traz para nós. Então, começando pelo nosso livrinho, né, não reparem meu livrinho velhinho, mas maravilhoso, né? Esse livro tem uns 30 anos ou mais. Começa uma coisa que eu quero observar, né? Todos os prefácios das obras de André Luiz é de Emmanuel. E são sempre prefácios maravilhosos que nos tocam profundamente, que já nos dão diversas informações, que levantam, né, que nos consolam, são sempre maravilhosos. E nós podemos começar aqui pegando no Nosso Lar, em primeiro lugar, pela frase que nós encontramos na página de rosto, que é uma frase que eu, pelo menos, uso em diversas situações da minha vida. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então, isso é um alerta para que nós estejamos sempre prontos, porque não sabemos em que momento nós, enquanto espíritas cristãos, enquanto seguidores do Evangelho do Cristo, precisaremos atuar, intervir e auxiliar a espiritualidade na relação aí com os nossos semelhantes, sempre vibrando no bem e na caridade. Então essa frase é muito bonita, muito profunda. Depois nós vamos começar com o prefácio, que se chama Novo Amigo. Então, o que acontece? O André, né, o Emmanuel, ele vai nos trazer ali, vai nos apresentar, né, esse novo trabalho, que sabemos que o Nosso Lar é o primeiro e que depois vai haver uma sequência muito grande com relação à série A Vida no Mundo Espiritual. Então, o Emmanuel vai nos trazer impressões do mundo, despojando-se de convenções, inclusive pelo André não usar nem o seu próprio nome. Isso já é uma coisa para ser assim universal, coletivo e não particularizando, tá? E além do que, ele diz que era para não ferir corações amados que poderiam ainda, né, estar sendo sabedor da história da vida de André, porque ainda era bem recente, né? E ele nos lembra o quanto é indispensável que a gente trabalhe, né, que a gente aplique as nossas potencialidades nos serviços do bem. Às vezes a gente tem duas coisas, a gente usa assim, eu não sou capaz de fazer tal coisa. Isso é uma coisa muito além da minha capacidade. Aí a gente vai lembrar lá a frase, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então nós temos sempre que confiar na espiritualidade, confiar em nós mesmos, correr atrás, estudar, ler, ponderar, refletir, que a gente consegue sim. Claro, né? Com a nossa charrua enferrujada, como diz lá no Evangelho, mas tendo boa vontade e tentando fazer o melhor que nós pudermos fazer, né?
Então, o Emmanuel diz pra gente que ele vai nos apresentar não o médico André Luiz, mas vai nos apresentar o autor terrestre, que no caso ali estava tendo aquele esquecimento temporário, como o esquecimento temporário de quem ele tinha sido, né? Que personalidade do mundo terreno ele tinha sido em sua encarnação anterior. E veio nos contar também que a maior surpresa da morte, essa frase, né, é a coisa mais maravilhosa que tem, né? Que a maior surpresa da morte é nos defrontar exatamente com a nossa própria consciência. Aí nós podemos fazer a referência lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 621, quando Kardec pergunta aos espíritos onde está escrita a lei de Deus, e nós sabemos que na nossa própria consciência. Então, quando a gente desencarna, que a gente adentra ao mundo espiritual, aí esse confronto vai ser mais direto, mais objetivo, certo? Vamos nos encontrar face a face com a nossa consciência. E nesse confronto, aí é que a gente vai ver direitinho se a gente edificou o céu, se a gente estacionou no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Então espero que a gente esteja fazendo o possível para estar galgando esse bem e esse amor dentro dos nossos corações, né? Porque ele aí diz que a Terra é uma oficina sagrada que não podemos menosprezar, quer dizer, não viemos a passeio, viemos para trabalhar, viemos para construir, viemos para edificar e buscar essa experiência como uma melhoria para o nosso caminho evolutivo. Que os passos do cristão é dirigir-se verdadeiramente ao Cristo e que precisamos não só de espiritismo ou de espiritualismo, mas acima de tudo de espiritualidade, quer dizer, de caráter espiritual, que a gente se espiritualizemos cada vez mais através do trabalho, através das nossas conquistas pessoais. Então, essa mais ou menos a gente termina aí, né? Essa parte que ele diz, é essa aqui que eu tinha separado. A maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a nossa própria consciência, tá? Onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a Terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Não estamos aqui a passeio, estamos para trabalhar, estamos para evoluir, estamos para melhorar e cada vez mais conquistar benesses para nós. Passamos então agora para a mensagem de André Luiz, que vem logo após o prefácio, tá? Então é muito bonito porque eles fazem, né? O André, ele faz uma comparação assim de forma metafórica entre o rio antes de chegar ao mar, quer dizer, o rio seguindo o seu curso, e a alma. Quer dizer, a alma nas suas migrações, nas suas experiências, no seu conhecimento, ela é como um rio. Ela vai adquirindo, ela vai percorrer caminhos, vai adquirir experiências, certo? Vai ter etapas diversas, vai passar pelos afluentes do conhecimento, vai se avolumar em trabalho, em bem, em expressão e vai se purificar em qualidade para desembocar no mar, que seria o quê? O mar seria o estado de perfeição a que todos nós teremos um dia que chegar e iremos chegar com certeza, tá? E ele diz que o homem precisa de muito esforço para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Sabemos nós, certo? Que a gente tem que estar sempre lutando contra as nossas más tendências, temos que estar sempre vigilantes, lembrando sempre o ensinamento do Cristo, né? Como? Orai e vigiai, certo? E aí também tem uma passagem que é maravilhosa.
que é usado também em diversos trabalhos espíritas. Uma experiência, aliás, uma existência é um ato. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda. E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Aí, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. Nós sabemos que para evoluir precisamos das duas asas, a moral e a intelectual. Muitas vezes priorizamos mais a intelectual e deixamos a moralidade de lado. Então, que sirva de alerta para nós também. André continua falando conosco sobre a simpatia, gratidão, atração, reconhecimento, amor e o júbilo pelo trabalho, né? E que tudo isso precisa ser guardado no santuário do coração, porque isso são os nossos verdadeiros tesouros, né? Que a gente vai amealhando no decorrer da vida. E ele conclui, né? Se despedindo e pedindo que Deus abençoe a todos nós.